A TV Senado aproveitou a realização da 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que aconteceu em Brasília, para entrevistar cientistas brasileiros. Nesse primeiro encontro, eu vou entrevistar o professor Marco Antônio Raupp, presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Professor Raupp, obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer. Como está a ciência no Brasil hoje? Olha, a ciência no Brasil é nova, mas ela já está numa muito boa posição. Você sabe que a ciência é organizada, assim, essa atividade permanente, profissional, vamos dizer assim, de produção de conhecimento, começou há uns 50 anos no Brasil, com a criação do Conselho Nacional de Pesquisas, da CAPES, depois veio a FINEP, né? Esses são órgãos que estimularam essas atividades, financiando o desenvolvimento dos pesquisadores, a formação dos pesquisadores e os projetos de pesquisa. Mas, mesmo sendo nova, os índices, os indicadores que a gente tem aqui da produção de conhecimento do país são muito bons. Nós ocupamos uma posição importante no cenário internacional. Comparativamente com, por exemplo, os países em desenvolvimento, chamado Grupo dos BRICS, Brasil, Rússia, China e Índia, como nós estamos? A China está na nossa frente, porque eles têm um esforço muito maior. Mas nós somos comparados à Índia, por exemplo, que também está um pouco na nossa frente. Mas eu diria o seguinte, nós somos responsáveis hoje pela produção de 2,1% dos trabalhos científicos, do conhecimento, portanto, que são gerados no mundo todo. E se você atentar que o nosso PIB é 2% do PIB mundial, então você vê que está numa boa proporção, né? Nós investimos bem nesses últimos anos e temos uma boa posição, ao nível o sistema de ciência e tecnologia, o sistema que gera conhecimento. Isso é feito dentro das universidades, dos institutos de pesquisa. E uma característica importante, que é bom que a gente atentar para essa característica, porque ela nos indica problemas atuais, quer dizer que esse sistema de ciência e tecnologia é baseado em universidades federais, estaduais, né, 96% desses trabalhos científicos publicados no Brasil vêm dessas universidades públicas. Mas, no entanto, nós continuamos com um número baixo de patentes, ou seja, nós não estamos conseguindo transformar a ciência em tecnologia. É verdade, aí mora um grande desafio nosso nesse momento, porque quem normalmente desenvolve patentes são as empresas. E as nossas empresas não têm uma tradição, com exceções, obviamente, mas de um modo geral, não têm a tradição de desenvolver pesquisa própria, não é? E agora, quando a gente quer estimular essa cooperação das instituições que geram pesquisa com as empresas, nós temos encontrado algum tipo de dificuldade, porque uma é pública e outra é privada, e aí tem problemas. E o que é que nós temos feito, o Brasil, para superar esse problema? Olha, nós temos feito muitas improvisações. Por exemplo, a nossa tradição legal estabelece, tradição jurídica delimita muito bem o campo dos investimentos públicos e das ações privadas, né? Então, durante muitos anos, nós estabelecemos um sistema de fundações de apoio às universidades públicas no Brasil. Essas fundações de apoio têm uma característica privada, tem uma personalidade privada, portanto, e as instituições de fomento e as empresas que estão interessadas em desenvolver tecnologia, em parceria, por exemplo, com essas universidades públicas, utilizam, até hoje estão tentando utilizar, mas durante muitos anos utilizaram essas fundações. E isso permitiu grandes desenvolvimentos. Por exemplo, na área de petróleo, né, o Brasil desenvolveu a Petrobras, a empresa que explora petróleo no Brasil, e era a única até algum tempo atrás, mas agora é a principal, vamos dizer assim, deixou de ser a única, mas é a principal, né? Ela desenvolveu todo um sistema de cooperação com as universidades, especialmente a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para desenvolver essa tecnologia, por exemplo, de exploração de petróleo na plataforma continental, em águas profundas. E hoje ela é detentora
É a empresa que mais tem condições de operar essas jazidas de petróleos em águas profundas, devido a isso, devido a esse sistema cooperativo que foi estabelecido, usando essas fundações de apoio às universidades, não é? Hoje nós estamos tendo um problema aí, porque os órgãos de controle e o Tribunal de Contas, etc., da União, eles deram acórdãos aí que impedem essas fundações de operarem plenamente. E qual é a solução para esse problema? Eu acho o seguinte, uma solução de longo prazo vamos dizer assim, um novo marco legal. Um marco legal que regule essas relações, tá entendendo? Respeitando a natureza dessa atividade. Porque, veja bem, o marco legal hoje para a relação de entidade pública com entidade privada é a lei que regula as compras do setor público em relação a empresas que queiram vender bens, produtos, serviços para esse setor público, empresas privadas, né? E essa lei que serve para comprar não é uma lei que sirva para fazer parcerias entre uma entidade privada e uma entidade pública, que é o que é requerido, é o sistema de parceria que é necessário para você, por exemplo, desenvolver tecnologia numa empresa, usando o conhecimento desenvolvido numa entidade pública. Então o senhor acha que é necessário uma reforma na legislação? Sem